Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava, e de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis, é o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, a paróquia mais bonita do Brasil. Tenho uma grande alegria para dizer para vocês: Jesus ressuscitou. Então não tenham medo. Ele aqui fala 3 vezes para as mulheres não ter medo. Mas eu vou dizer uma coisa, né? As mulheres foram lá, Jesus tinha morrido, aí quando chega, vem um anjo, um relâmpago, tira a pedra. Claro que as bichinhas tinham medo, né? Depois Nosso Senhor ainda aparece para elas. E elas correndo, imagine mulher com medo correndo, Maria. É feito bala. Que nem... Os homens também, estou falando que está aqui das mulheres. Que nem gato em cima de brasa. Bota gato em cima de brasa, vem uma correria medonha, né? Pois bem, a grande alegria é essa: Jesus ressuscitou, ninguém tem que ter medo, não. É um grande conforto para o nosso coração. É a grande certeza que nós temos nessa noite, que é a noite mais importante para a história da igreja. Pessoal que gosta aí de cura e libertação, essa missa aqui é de cura e libertação. Cura porque quem cura é a palavra de Deus, e teve muita leitura e tem muita leitura da palavra de Deus. É a palavra que cura. E libertação, vamos já renunciar ao Satanás. Então essa missa é cura e libertação. É a missa da ressurreição do Senhor, do anúncio da ressurreição. Isso deve preencher o nosso coração. Você que passou 40 dias aí na quaresma, na penitência, então você está vivendo essa alegria de uma maneira espiritual. Se
Se você não fez, peça a Jesus a graça para você viver essa experiência espiritual. Quando a gente vive com seriedade assim, o que a igreja, basta fazer o que a igreja manda, não precisa fazer mais não, nem mais nem menos. O problema é que tem muita gente querendo fazer mais do que a igreja manda, ou menos que a igreja manda. Basta fazer o que a igreja manda. Quem viveu esses 40 dias de penitência, jejum, oração, hoje está sentindo alegria muito grande. O fruto da alegria é a paz. Jesus traz a paz. Não é essa paz aí como o mundo dá, porque o mundo não traz paz, nem o mundo dá paz. A paz de Jesus é uma paz interior. Ela preenche nós, ela vem de dentro. E é como se a nossa mente ficasse assim, adormecida pela paz de Jesus, né? Essa paz só sente mesmo quem viveu a Quaresma. Quem viveu, por exemplo, ontem a Sexta-feira Santa, que é um dia muito importante, talvez o dia mais importante, que é a dor de Nosso Senhor, que é uma liturgia toda específica. Se a gente vive a liturgia, viveu a liturgia nesses dias, principalmente quinta-feira, com a instituição da Eucaristia, o lava-pés, a sexta-feira a paixão e hoje a ressurreição. De manhã cedo eu coloquei um ícone de Jesus na cruz, eu botei ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Aí me perguntaram, hoje não é sábado não? Mas a pessoa que perguntou não viu que eu botei o ícone da cruz. E o Evangelho de João, no Evangelho de João, a morte é glorificação. Então, para João, na hora que morre, ressuscita. Mas a nível litúrgico, ele aparece de hoje para amanhã. Aí está certo. Ele aparece, os evangelhos relatam que ele apareceu de hoje para amanhã. Mas, segundo João, a ressurreição se dá no momento da morte, né? Por isso que eu coloquei. Bem, esse ano a igreja vai refletir o Evangelho de Mateus. Por isso que hoje foi lido o Evangelho de Mateus na ressurreição. Os domingos que nós vamos ler esse ano será Mateus, tá? Eu vou aproveitar, eu estou fazendo o curso de Lucas, mas vou aproveitar para, vez ou outra, colocar alguma coisa de Mateus. E próximo domingo nós vamos ter uma oitava da ressurreição. Essa festa é tão importante que são 8 dias da ressurreição. De hoje até domingo que vem você deve dizer ressuscitou. Mesma coisa do Natal. São 8 dias que a gente comemora o nascimento de Cristo. São 8 dias que a gente comemora a ressurreição de Jesus. De hoje até o outro domingo, que é o domingo da misericórdia, e esse ano a gente vai fazer um domingo aqui de oração, né? E vamos ver se a gente faz a novena aí, da novena da misericórdia esses dias, começando hoje ou amanhã, não sei, hoje a missa já está muito longa. Mas vamos nos preparar para o domingo que vem, que é da misericórdia e é da ressurreição. São 8 dias que a nossa igreja católica, ela reserva, ela consagra para a ressurreição. A Páscoa é mais importante que o Natal, porque o Natal, o tempo do Natal são mais ou menos 30 dias. O Advento e o Natal, mais ou menos 30, 40 dias, né? O tempo da Quaresma e da Páscoa são 90 dias. É o maior tempo de festa, de preparação que a igreja reserva, é Quaresma e Páscoa. Ficamos 40 dias no deserto, na oração, na penitência, agora 50 dias de Páscoa. O período de Páscoa são 50 dias. 8 é um dia só. 8 dias que significa um dia só, mas o período da Páscoa são 50 dias de festa, tá? Até chegar Pentecostes. 50 dias em hebraico, né? Na verdade em grego, mas é uma festa hebraica, Pentecostes. Daqui a 50 dias será a festa de Pentecostes, onde os discípulos vão receber o Espírito Santo e vão anunciar, sair para pregar. Os discípulos que eram muito medrosos, eram pessoas pecadoras e medrosas. Até depois da ressurreição, eles têm medo, eles não acreditam, né? No dia de Pentecostes, eles vão acreditar.
né? O diferencial vai se dar no dia de Pentecostes. Aí Pedro, que era medroso, saiu por aí pregando no meio da rua, queria saber de nada, né? Depois Paulo se converte e Lucas relata no Atos dos Apóstolos o que aconteceu com a igreja depois de Pentecostes. Maria sempre presente. Maria está sempre presente, né? Estava presente na encarnação, porque Jesus é gerado, Jesus não é criado, não é criatura, ele é gerado no seio de Maria. Ela está presente na cruz, João 19, 25 a 27. Ela está presente em Pentecostes, Atos 1, 12 seguintes. Maria está lá, e Atos 2 também, de 1 a 13, Maria está presente. Ela que é a figura da igreja, Apocalipse 12. Então Maria, ela fez esse percurso, e fez o percurso também assim na vida de Jesus, né? Porque depois da anunciação, Jesus nasce, depois ele é apresentado ao templo, depois ele fica lá no templo com 12 anos, depois ela corre atrás dele, ele vai dizer, minha mãe é quem faz a palavra a vontade de Deus, mas ela fez a vontade de Deus, mais do que qualquer um de nós, né? E ela está presente na cruz. Ele está morrendo, né? Quando os discípulos todos fugiram, só ficou lá o discípulo amado, né? Engraçado, quando Jesus morre, tem 4 mulheres e um homem, né? 4-1 para a mulher, né? Uma delas é Maria. O único homem é o discípulo amado, né? E está presente na ressurreição. Como depois tem o livro do Apocalipse, que representa Maria, que é a igreja. Então estará presente até o final dos tempos. O evangelho de hoje, depois do sábado, entenda o que o evangelista está dizendo. Depois do sábado significa às 6 horas da noite de sábado até às 6 horas da manhã de domingo. Esse período aí, não tinha relógio, nem WhatsApp, nem celular, graças a Deus, né? Eles contavam assim, na noite do dia anterior já era o dia seguinte, então hoje já é domingo para eles. Ainda hoje Israel tem alguns que seguem isso. Então foi entre a noite de sábado e domingo de manhã que elas viram Jesus ressuscitar. Que elas foram no túmulo e viram que a pedra tinha sido removida, já expliquei aqui. Jesus é enterrado numa rocha de pedra, eles cavavam lá a rocha, botavam o morto em cima de uma cama de pedra, enrolada com lençol, lembra Lázaro? Lázaro era faixa de linho, né? E tapava o buraco da rocha com a pedra redonda, grande e pesada. A mulher não podia tirar as pedras, né? E então, o relato daqui é, ao amanhecer do primeiro dia, era de manhã cedo, então era antes das 6 horas da manhã, de domingo. Maria, ninguém sabe o horário, certo? Maria Madalena, de quem tinham saído 7 espíritos, a tradição dizia que ela era prostituta. O Evangelho não chama ela de prostituta não, viu? O Evangelho diz que saíram 7 espíritos. Aí a turma diz, ninguém sabe qual era a profissão dela, diz que era uma pecadora. E dela saiu 7 espíritos. Mas aí é espírito demais, né? Aqui, quando um tem um espírito, é difícil tirar, imagina 7. Aí o cão fazia a festa, né? Mas Nosso Senhor tirou os espíritos tudinho, né? Então, Maria Madalena, depois se converte, se torna uma mulher santa, mais santa que nós tudinho, né? Dia 22 de julho é a festa dela. E outra Maria, outra discípula, não é Nossa Senhora, essa daqui, né? Foram ver o sepulcro de manhã cedo. Jesus tinha sido colocado lá sexta-feira à tarde. Verdade, sexta-feira à noitinha. Também Jesus morreu que hora? 3 horas da tarde. Ninguém sabe a hora exata não. Foi entre 3 e 6 da noite. Não tinha horário exato não, na época. Tá? Então, entre 3 e 6, quando tiraram Jesus da cruz e levaram para esse sepulcro, elas foram domingo de manhã, antes das 6, ver o corpo, né? Elas procuravam Jesus morto. Por isso que tiveram medo. Jesus não estava mais morto. Aí, chegando lá, houve um grande tremor de terra. Ainda teve um terremoto, imagine, né? O anjo do Senhor desce do céu e aproxima-se e retira a pedra e senta-se nela. Imagine aí, uma pedra enorme,
tem um terremoto, né? Era um pouco fora assim de Jerusalém, o anjo vem do céu e tira a pedra e senta em cima da pedra. Muita gente aqui já tinha corrido léguas, né? Sua aparência era como relâmpago, o Apocalipse fala muito disso. Suas vestes eram brancas como a neve, recorde a transfiguração. As vestes de Jesus tornaram-se brancas como a neve, né? Mateus 17. Aí tinha guarda lá também, porque os judeus foram até Pilatos e disseram: bota guarda lá, porque senão os discípulos vão roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Aí o Pilatos botou 8 soldados. Também os miseráveis aqui com muito medo, né? Aqui diz: os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Ah, susto grande nesse soldado, né? Então os anjos disse às mulheres: não tenham medo. Os anjos não falam com o soldado, falam com as mulheres. O soldado estava ali, feito morto, né? Sei que procurais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Então esse é o grande anúncio da ressurreição. Jesus não está morto. Elas procuraram Jesus morto. Para quê? Para embalsamar, para colocar perfume, não sei o quê, essas coisas. Ele não está morto. Vocês vieram fazer o quê? Procurar um corpo morto, né? Não tenhais medo, sei que procurai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Esse é o anúncio da ressurreição. É um anúncio muito simples, né? Ressuscitou. Em hebraico aramaico, kuma. Talitá, kum, é ficar em pé. Talitá, menina, levanta, kuma, quando Jesus ressuscitou a menina lá, né? Em grego, anástasis. Às vezes tem os ícones grego aí escrito anástasis. Anástasis quer dizer ressurreição. Ele ressuscitou. Esse é o grande anúncio para nós, católico, cristão, tá? Jesus ressuscitou. Se ressuscitou, como eu disse no começo, tem medo de quê? Ele está falando do medo. Você vai temer o quê? A guerra, a fome, a espada, o perigo, a doença, a morte. Mas se ele venceu a morte, eu vou ter medo de quê? O que fizerem com a gente, comigo, é lucro. Pode tirar tudo, pode matar, eu vou ressuscitar. Então não tem que ter medo. O cristão católico não pode ver com medo. Mas tem medo de tudo, como as mulheres aqui, né? Tem medo de uma prova, tem medo de dirigir carro, tem medo de sair de casa, tem medo de chuva, tem medo de sol. Ai, Deus do céu. Não é não? Tem medo de tudo. Mas se ele ressuscitou, você vive com prudência, mas não tem que ter medo de ninguém. Porque se tirar a nossa vida, nós iremos ressuscitar. Se a gente tem fé, né? Se vive que a igreja manda. Se está na graça de Deus, né? Vinde ver o lugar em que ele estava. Então ele fez que elas olhassem o lugar lá, né? Não está dito que elas entraram, elas podiam só olhar assim, né, de fora. Em João 20, Maria não entra, ela olha de fora e vê que Jesus não está presente, Maria Madalena, né? Depois ele fala outra coisa: ide depressa contar os discípulos. Primeira coisa, ele anuncia a ressurreição. O que anuncia? É o anjo. Depois ele manda ela anunciar, é o anúncio que os discípulos, os apóstolos vão fazer depois de Pentecostes. Saíram para anunciar. A igreja tem esse anúncio até hoje. Mateus 28, mais adiante ele vai dizer: ide em todas as nações, quando Jesus subiu aos céus, anunciando o evangelho de Deus, curando, pregando, tirando o cão, né? E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem que fazer isso até o final dos tempos, até o retorno de Nosso Senhor. Não é um convite, não, é uma ordem, tá? Se a igreja deixar de fazer isso aqui, não é mais igreja, não. É qualquer coisa aí, uma associação humana, mas igreja mesmo não é mais, não. Então, a igreja tem obrigação de anunciar o evangelho, né? E Paulo vai dizer: ai de mim se não evangelizar. Eu peguei isso também para mim, para a minha missão de anunciar o evangelho, né? Tanto que eu começo sempre a leitura na missa pelo evangelho, né? Então, ide contar, ide depressa, não pode mais esperar não, é depressa. Então, Jesus tem pressa de anunciar o evangelho. O mundo hoje está distante do evangelho. O Brasil, que era católico, hoje não é mais, está distante do evangelho.
Porque aqui tem aborto, tem divórcio, tem união civil de pessoas do mesmo sexo, tem a eutanásia, tem ideologia de gênero, tem tudo isso. Legalização da droga. Então, isso aqui não é católico. Esse país foi católico, de hoje não é mais. Por culpa de quem? De Jesus? Não, nossa. Porque a gente não evangeliza mais. E nem vive com o evangelho, né? E de contar, e o que é que elas vão contar? Que ele ressuscitou. O primeiro anúncio é a ressurreição. Então, nesses 50 dias, o que a igreja principalmente tem que dizer é o que é? Jesus ressuscitou. E todo domingo a igreja comemora a ressurreição. O primeiro anúncio do evangelho de domingo devia ser esse: Jesus ressuscitou. Pedi a Deus que me lembre, nesses 50 dias eu começar dizendo, Jesus ressuscitou. Para ver se a gente entende, que é o mais importante. Eu estou falando em ressurreição, não estou falando em reencarnação, não. Reencarnação não existe, não, é mentira. Esse negócio que nasceu, morreu, e depois veio num porco, num gato, num rato. Eu não sou porco, nem gato, nem rato. Eu só nasci uma vez, vou morrer uma vez, vou ressuscitar uma vez. Bonitinho como sou, mas porco, gato e rato eu não sou. Se fosse ao menos leão, eu podia pensar, né? Mas só existe uma vida, uma morte e uma ressurreição. O resto é mentira. Mas tem católico que vem para cá e vai para o espiritismo, vem para cá e vai para a macumba. É tudo mentira que está lá. O anúncio é da ressurreição, tá? Depois diz, vai à vossa frente para Galiléia. Aí Jesus manda elas anunciarem que ele vai para Galiléia. Por quê? Porque é na Galiléia que ele vai subir aos céus, vai ser a ascensão de Jesus. Atos 1, seguintes, fala da ascensão de Jesus, né? E porque a Galiléia, ele morou lá. Nasceu em Belém, mas ele passou a maior parte do tempo na Galiléia. Foi lá que ele escolheu os 12. Os discípulos, tudinho, ele vai escolher lá na Galiléia, lá no norte. Tá? Lá vós o vereis. Depois ele vai aparecer várias vezes. Você pode ler, aproveite esse tempo, de hoje para amanhã, leia aí os relatos da ressurreição. Marcos 16, seguintes. Mateus 28, seguinte, 28. João 20, 21. Lucas 24. São os relatos da ressurreição. Vou dizer de novo. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, 21. Lê essa noite, né? Lá o vereis, é o que eu tenho a dizer. Pronto, aí o anjo parou de falar, era isso. Ele apareceu, tirou a pedra, né? Esperava não ter medo, né? E elas ainda morrendo de medo, né? Tinha um terremoto e tudo, aí mandou elas evangelizar. E os discípulos, mandou os discípulos para ir para Galiléia. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Elas obedecem. O anjo mandou depressa e elas foram depressa. O evangelho tem essa pressa aqui, né? Estavam com medo, segunda vez que ele fala. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Imagine a correria, né? Canela de fogo, para dar a notícia aos discípulos. Então foram contar por discípulos, o que tinham visto. Então, o anúncio da ressurreição é isso. Elas viram, ouviram e contaram. As mulheres quando elas foram correndo, Jesus veio ao encontro delas. Primeiro momento elas não reconhecem não, e ele diz, alegrai-vos. Primeira característica da ressurreição, do dom do Espírito Santo, que Jesus ressuscita, né, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder dele, poder do Pai, que é um Deus só, é a alegria. A alegria é dom do Espírito Santo. Não essa alegria que o mundo traz aí, que dá, aliás, não tem alegria nenhuma no mundo, né? O mundo se vive de ter poder e prazer. As pessoas pensam que tem alegria porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem prazer. Isso não é alegria. Muitas vezes isso aí está ligado com o pecado mesmo, né? A alegria é outra, é dom do Espírito Santo. Ela também vem dentro de nós, né? As mulheres aproximaram-se de Jesus, prostraram-se, sinal de adoração, abraça os pés de Jesus. Quando Madalena faz isso, Jesus, não me retenha, deixa que eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que subir para o Pai, né? Mas elas ficam muito alegres, né? Aí Jesus disse para elas, pela terceira vez, o Evangelho disse, não tenhais medo. Ah, bando de mulher medrosa. Eu pensava que era só os apóstolos, né? E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Aí ele diz de novo que o anjo tinha dito, manda lá os discípulos para a Galiléia, que eu vou aparecer para eles. Na verdade aparece antes. Aparece no cenáculo lá,
quando Tomé não está lá, depois Tomé vem e ele vê, né? Aparece para os discípulos de Emaús, Lucas 24, cenáculo, João 20, aparece para Madalena, relatado por Mateus e relatado por Marcos. Tá? Então eles têm que se dirigir para Galiléia. Lá eles me verão. Eles veem Jesus. Nós não vimos, nós ouvimos e acreditamos. Um dia nós vamos ver. Eles viram. Então eles foram mais agraciados. Eu acho que não. Porque eles passaram 3 anos vendo e fugiram tudinho. E elas aqui ainda têm medo. Eu acho que nós somos mais agraciados, porque nós não vimos e acreditamos. E Jesus vai dizer isso no Evangelho de João 20, para o Tomé. Felizes aqueles que não viram e creram. Aqueles que não viram e creram somos nós. Se verdadeiramente a gente acredita. Mas para acreditar, irmãos e irmãs, viver o que a igreja diz. Não é difícil, não precisa fazer mais nem menos, é só fazer o que a igreja diz. Desejo para vocês uma feliz ressurreição. Jesus ressuscitou. Desejo que vocês sintam essa alegria do Cristo ressuscitado, né? Porque realmente, quando a gente vive a vida da graça, confissão, oração, adoração, missa, caridade, jejum, a gente sente uma alegria muito grande. Não é essa alegria aí, né, passageira. É algo que vem dentro de nós e é constante. A alegria de Jesus é constante, ela não passa. O que eu desejo é isso, que essa alegria do Cristo ressuscitado esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Agora vocês dizem bem alto: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eita, foi uma doidice aí. Vocês vão dizer: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Muito bem. Ainda bem que alguns não entendem.